Quero falar com você hoje sobre pedir grande. Quando Deus traçou o plano para a sua vida, Ele não colocou apenas o que você precisa para sobreviver, para se arrastar, para suportar. Ele colocou mais do que o suficiente. Ele é um Deus de abundância. Vemos isso por toda a Escritura. Quando Jesus multiplicou o almoço daquele menino, 5 pães e 2 peixes, depois que milhares de pessoas comeram, ainda sobraram 12 cestos cheios. E o interessante é que eles haviam contado as pessoas antes. Jesus sabia exatamente quantos estavam na multidão naquele dia. Se ele quisesse ser preciso, poderia ter feito a quantidade exata sem sobras. Mas de propósito, ele fez mais do que o necessário. Esse é o Deus que servimos. Davi disse: o meu cálice transborda. Ele tinha abundância, mais do que precisava. Sim, devemos agradecer a Deus porque nossas necessidades são supridas. Devemos ser gratos por termos o suficiente, mas não se acomode aí. Esse não é o seu destino. Ele é o Deus do mais que o suficiente. Ele quer que você tenha em abundância, para que possa ser uma bênção para aqueles ao seu redor. E foi aí que os israelitas erraram. Eles haviam sido escravos por tantos anos, que se acostumaram com a escassez, com a ideia de mal conseguir sobreviver. Quando o faraó ficou irritado com Moisés, ele mandou seus capatazes exigirem que os israelitas produzissem a mesma quantidade de tijolos, mas sem fornecer mais palha para o trabalho. Agora, com certeza, os israelitas oraram: Deus, por favor, nos ajude a cumprir nossas metas. Deus, por favor, nos ajude a encontrar os suprimentos que precisamos. Eles oraram com uma mentalidade de escravo, com uma visão limitada. Em vez de pedirem para serem libertos dos seus opressores, estavam pedindo para se tornarem escravos melhores. Em vez de orarem pelo que Deus havia prometido à terra que mana leite e mel, oraram para que Deus os ajudasse a funcionar melhor na disfunção em que viviam. Será que você hoje está pedindo para ser um escravo melhor? Ou está pedindo pela vida abundante, transbordante, mais que suficiente que Deus tem para você? Deus diz que você foi chamado para reinar em vida, que você é abençoado e não pode ser amaldiçoado, que tudo o que você tocar prosperará e terá sucesso. Não ore apenas para sobreviver, para aguentar. Ouse pedir grande. Peça por aquilo que Deus te prometeu. O relatório médico pode não parecer bom. Tudo bem. Há um outro relatório. Deus, o Senhor, disse que restauraria minha saúde. O Senhor disse que cumpriria o número dos meus dias. Talvez você tenha passado por uma decepção, por uma perda difícil. Não ore. Deus, me ajude a lidar com essa solidão. Deus, me ajude a suportar essa depressão. Isso é mentalidade de escravo. Mude sua oração. Deus, o Senhor, disse que me daria beleza em vez de cinzas, alegria em vez de tristeza, que me recompensaria em dobro por essa situação injusta. Ou talvez seu sonho pareça impossível. Você não vê como poderia acontecer. Diga: Deus, o Senhor, disse que suas bênçãos correriam atrás de mim, que estou cercado de favor, que a bondade e a misericórdia me seguirão, que o Senhor me daria os desejos do meu coração. Tire os limites de Deus e peça grande, não com mentalidade de escravo, não com uma visão limitada. Não peça a Deus apenas para te ajudar a funcionar melhor na sua disfunção. Peça a Ele pelos seus sonhos.
Peça por novos níveis. Peça por bênçãos explosivas. Peça a Ele para te impulsionar no propósito que Ele tem para a sua vida. Foi exatamente isso que uma senhora que conheço fez. Ela acabou tendo que criar seus 4 netos pequenos. Não era algo que ela planejava. Aconteceu um problema com sua filha. No começo, ela ficou um pouco desanimada, sem saber como tudo iria se resolver. 3 dessas crianças estavam em escola particular, que era muito cara, e essa avó não tinha os recursos para pagar. Ela poderia ter orado com mentalidade de escravo. Deus, isso não é justo. Nunca vou conseguir prover o suficiente para meus netos. Apenas nos ajude a sobreviver. Mas em vez disso, ela teve ousadia para pedir grande. Ela disse: Deus, eu não tenho dinheiro para manter meus netos na escola particular, mas eu sei que tudo pertence ao Senhor. O Senhor é um Deus de abundância. E Deus, eu estou te pedindo que abra um caminho, mesmo que eu não consiga ver como isso pode acontecer. Ela devia um valor pequeno para que as crianças terminassem o primeiro ano. Foi até a escola para pagar e a secretária puxou os registros no computador e disse: Não, a senhora não deve nada. Está tudo quitado. Ela respondeu: Isso não pode ser. Eu tenho aqui o aviso que diz que devo esse valor. A secretária virou o monitor e disse: Não, senhora, está bem aqui. A matrícula dos 3 netos já foi paga, não apenas pelo restante deste ano, mas até o 8º ano. Um doador anônimo se apresentou e pagou adiantado por vários anos. Amigos, Deus pode fazer acontecer coisas que você jamais conseguiria por conta própria. Ele já colocou abundância no seu futuro. Ele já alinhou as pessoas certas, as oportunidades que você precisa, portas que você sozinho nunca conseguiria abrir. A minha pergunta é: você está pedindo grande ou está deixando que suas circunstâncias, como você foi criado, o que alguém disse, te façam desistir disso? Se você passar pela vida apenas fazendo orações do tipo só o suficiente para sobreviver, você vai perder a plenitude do seu destino. Mas quando isso entra no seu espírito, que o Deus que soprou vida em você, o Deus que te chamou, te separou, te coroou com favor, é um Deus de mais que o suficiente, um Deus abundante, um Deus transbordante. Então você terá ousadia para pedir coisas grandes, não apenas para lidar com o vício, mas para ser completamente liberto do vício. Não apenas para pagar suas contas, mas para sair totalmente das dívidas e poder ser uma bênção para outras pessoas. Não apenas para ver seu filho voltar ao caminho certo, mas para que Deus o use para deixar sua marca nesta geração. Em Mateus capítulo 20, Jesus estava passando por uma cidade e havia 2 cegos à beira do caminho. Quando ouviram a movimentação, começaram a gritar: Jesus, tem misericórdia de nós! Jesus se aproximou deles e perguntou: O que vocês querem que eu faça por vocês? Parecia uma pergunta estranha. Era óbvio que eles precisavam. Eles eram cegos. Por que Jesus perguntou? Porque ele queria ver no que eles estavam crendo. Eles poderiam ter dito: Jesus, só precisamos de uma ajuda aqui. Somos cegos, só precisamos de um lugarzinho melhor para morar. Se tivessem pedido com uma mentalidade limitada, isso teria mantido eles na derrota. Mas em vez disso, eles pediram grande. Disseram: Senhor, queremos ver, queremos que nossos olhos sejam abertos.
Eles estavam dizendo: sabemos que tu podes fazer o impossível. Quando Jesus ouviu o pedido deles, tocou os olhos deles e imediatamente eles passaram a enxergar. Deus está nos fazendo a mesma pergunta que fez aqueles 2 cegos. O que você quer que eu faça por você? Agora, a maneira como você responde terá um grande impacto no que Deus fará. Não diga: Deus, só quero conseguir passar por este ano. Já vi o preço do óleo. Deus, minha família é tão disfuncional. Só nos ajuda a sobreviver. Deus, eu não gosto do meu trabalho. Me ajuda só a aguentar. Isso vai limitar o seu destino. Faça como aqueles cegos. Ouse pedir grande. Deus, eu quero ser livre deste vício. Deus, eu quero encontrar a pessoa certa. Deus, eu quero ver toda a minha família te servindo. Deus, eu quero abrir meu próprio negócio. Peça pelos seus sonhos, peça por coisas que até parecem impossíveis. Tiago capítulo 4 diz: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Essa palavra mal no original significa doente, fraco, miserável. Quando pedimos para ser escravos melhores, essa é uma oração doente. Quando pedimos apenas para sobreviver, para aguentar, para mal conseguir, essa é uma oração fraca. Isso é pedir mal. Deus está dizendo: eu criei todo o universo. Eu sou dono de tudo. Não venha a mim com uma oração doente, fraca, pedindo ajuda para viver melhor na mediocridade, para suportar os problemas, para sobreviver mais um mês. Não. Quando vier a mim, peça grande, sabendo que eu sou o Deus de mais do que o suficiente. Ele está dizendo: peça para eu me manifestar na sua vida. Peça para eu te curar dessa doença. Peça para eu acelerar seus objetivos. Quando você pede grande, Deus chama isso de uma oração saudável. É aí que Ele diz aos anjos: entrem em ação, liberem meu favor, quebrem essas correntes, abram novas portas. Ah, Gabriel Barreto, eu só estou orando para conseguir sobreviver nesses tempos difíceis. Os negócios estão tão fracos. Posso dizer isso com respeito? Essa é uma oração doente. Essa oração está gripada, essa oração está deprimida. Mas eu estou orando para aprender a lidar com esse vício. Minha avó teve, minha mãe teve, agora eu também tenho. Essa é uma oração fraca. Sua atitude deveria ser: Deus, esse vício tem sido passado de geração em geração na minha família, mas eu creio que esse é um novo tempo, que o Senhor me levantou para pôr fim a isso, que eu serei aquele que vai quebrar a maldição geracional e começar uma bênção geracional. Não peça para se tornar um escravo melhor. Peça para ser aquele que faz a diferença. Peça para estabelecer um novo padrão. Quando você diz: Deus, me ajuda a conseguir essa bolsa de estudos para que eu possa ir para a faculdade, isso não é apenas ter esperança ou pensamento positivo. É a sua fé sendo liberada. É isso que permite que Deus faça grandes coisas. Ou então: Deus, eu ainda não tenho os recursos para o projeto de construção, mas quero te agradecer porque a oportunidade está vindo na minha direção, porque as bênçãos estão me alcançando. Chega de orações doentes. Tire os limites de Deus. Peça grande. Este é o ano em que Deus vai se manifestar poderosamente na sua vida. Vai acelerar a bondade dEle. Vai te impulsionar para o seu destino. Foi isso
que um homem chamado Jabes fez nas Escrituras. Seu nome literalmente significava dor, sofrimento, aflição. Toda vez que alguém dizia, olá Jabes, e estava dizendo, olá problema, olá tristeza, olá dor, eles estavam profetizando derrota e fracasso sobre ele. Dá para imaginar como isso poderia tê-lo mantido na mediocridade, fazendo-o se sentir inferior e inseguro. Mas havia algo diferente em Jabes. Apesar da infância difícil, apesar do rótulo que as pessoas colocaram nele, ele olhou para os céus e disse, Deus, estou te pedindo, abençoa-me de verdade. Ele poderia ter dito apenas, Deus me abençoa, isso já seria bom. Mas ele teve a ousadia de pedir grande. E aqui está um homem que, segundo as expectativas, teria uma vida cheia de problemas, tristezas, vivendo derrotado e deprimido. Mas ele se livrou da mentalidade de escravo. Sua atitude era, não importa o que disseram sobre mim, não importa como minhas circunstâncias parecem, eu sei que sou filho do Deus Altíssimo. E ele continuou dizendo, Deus amplia os meus territórios. Ele estava dizendo, Deus me ajuda a ir além do normal, me deixa ver abundância, me deixa experimentar mais do teu favor. Tenho certeza de que pensamentos vieram à sua mente dizendo, Jabes, Deus não vai te abençoar. Você vem da família errada. Seus próprios pais te rotularam como dor, tristeza, problema. Mas as pessoas não determinam o seu destino. Deus determina. E as Escrituras dizem que Deus atendeu ao pedido de Jabes. Deus o abençoou de verdade. Como Jabes, talvez você tenha muitos motivos para se conformar com onde está, o que você não recebeu, o que as pessoas disseram, o quão impossível tudo parece. As probabilidades podem estar contra você, mas a boa notícia é que Deus está a seu favor. Ele é mais poderoso do que qualquer força que esteja tentando te impedir. Ele sabe como compensar o que te faltou. Ele pode te impulsionar mais longe do que você jamais imaginou. Mas você precisa fazer como Jabes e fazer orações ousadas. Peça apesar de como as circunstâncias parecem. Peça apesar do que as pessoas estão dizendo. Peça apesar do que o inimigo continua sussurrando no seu ouvido. Jabes poderia ter feito uma oração fraca e doente pensando, Deus, tive muitos problemas, uma infância difícil. Só estou pedindo que me ajude a sobreviver. Se ele tivesse feito isso, não estaríamos falando sobre ele hoje. Se você quer vencer as probabilidades, se destacar na multidão, se quer alcançar seu maior potencial, você precisa aprender esse princípio. Peça grande. Deus disse no Salmo 2, na tradução da Bíblia, a mensagem: você é meu filho e hoje é o seu aniversário. O que você quer? Nações como presente, continentes como prêmio? Você pode comandá-los todos para dançarem para você. Veja como Deus pensa grande. O que você quer? Nações como presente? Às vezes estamos orando por um aumento de R$3 por hora. Deus está falando em te dar nações. Estamos orando por uma promoção. Deus quer te dar uma empresa para ser dono. Estamos orando para conseguir pagar as contas. Deus está planejando te abençoar tanto
que você poderá pagar as contas de outras pessoas. Estamos olhando para os 5 pães e 2 peixes. Deus está pensando nos 12 cestos cheios que sobram. O que isso significa? Hoje é o seu aniversário. No seu aniversário, mais do que em qualquer outro dia, você se sente no direito de pedir algo fora do comum. Normalmente você não quer que ninguém se incomode por você, mas no seu aniversário você pensa: ok, vou pedir aquele favor, vou pedir aquela roupa nova, aquele jogo de tacos de golfe. Com o tempo, à medida que envelhecemos, nosso entusiasmo pode diminuir um pouco, mas pense em quando você era criança. Você sabia que aquele era o seu dia especial. Tinha ousadia para pedir o que realmente queria. Alguns meses atrás, um garotinho veio até mim no corredor. Ele tem uns 5 anos e eu o vejo aqui o tempo todo. Ele veio correndo, super animado, e disse: hoje é meu aniversário. Eu dei um grande abraço nele e disse: feliz aniversário. Andei uns 5 passos e ele voltou correndo, agarrou minha perna e disse de novo: é meu aniversário. Eu respondi: eu sei, você acabou de me contar há 5 segundos. A gente se abraçou de novo como se fosse a primeira vez. Isso aconteceu de novo e de novo. Mal consegui sair do corredor. Na 7ª vez ele veio, agarrou minha perna e dessa vez, em vez de dizer que era o aniversário dele, olhou para cima e disse: o que você vai me dar de presente de aniversário? O motivo de ele continuar voltando era porque se sentia no direito de receber um presente. Ele sabia que aquele era o seu dia especial. Deus está dizendo: quando você orar, haja como se fosse seu aniversário. Venha até mim com ousadia. Peça-me aquilo que você realmente deseja. Não seja tímido, não se segure. Conte-me os seus sonhos. Diga-me no que você está crendo. Peça pelas coisas secretas que eu coloquei no seu coração. Quando nosso filho Jonathan era pequeno, ele gostava dos Power Rangers. Ele nunca pedia muita coisa. Mas, no seu 6º aniversário, ele disse: pai, eu quero aquele novo Power Ranger que vi na televisão. Sabe, uma daquelas figuras de ação. Fomos até a loja de brinquedos, mas estava esgotado. Fomos a outra e também não tinha. Fomos a mais outra e outra e outra. Normalmente eu teria desistido, mas era o aniversário dele. Eu não queria desapontá-lo. Finalmente encontramos o brinquedo a mais ou menos 1 hora de distância. Levou metade do dia para conseguir aquela pequena figura de ação de R$14. Mas, como pai, eu não me importei de fazer esse esforço. Sabe, como pais, fazemos qualquer coisa por nossos filhos, especialmente no aniversário deles. Quanto mais o seu Pai Celestial moverá céus e terra por você, peça a Ele pelos seus sonhos. Peça a Ele para transformar a vida do seu filho. Peça a Ele por cura. Você não está incomodando a Deus. Ah, Gabriel Barreto, Deus tem coisas maiores para se preocupar do que comigo. Não, você é a maior prioridade de Deus. Você é a menina dos olhos dele. Você é sua posse mais preciosa. Assim como eu percorri a cidade inteira para encontrar aquele brinquedo e realizar o sonho do meu filho no aniversário dele, Deus moverá céus e terra para cumprir o destino dele na sua vida. Ouse pedir grande. Muitas vezes, em vez de nos aproximarmos de Deus como se fosse nosso aniversário,
acreditando que Ele fará algo especial, fazemos o oposto. Gabriel Barreto, eu não posso pedir aquilo que realmente quero. Isso não seria certo. Seria ganância, seria egoísmo. Mas a Escritura diz que é do agrado do Pai dar a você o reino. Nada deixa Deus mais feliz do que ver você se tornar quem Ele o criou para ser. Está escrito, hoje é o seu aniversário. O que você quer? Perceba, hoje está sempre no presente. Quando você acordar amanhã de manhã, Deus está dizendo, hoje é o seu aniversário. Daqui a 2 semanas, hoje é o seu aniversário. Daqui a 7 anos, hoje é o seu aniversário. Todas as manhãs ao se levantar, imagine Deus dizendo, feliz aniversário, filho. Feliz aniversário, filha. Por que Ele faz isso? Para que você tenha ousadia de pedir coisas que normalmente não teria coragem de pedir. Quando eu soube que o Compaq Center estaria disponível, algo se acendeu dentro de mim. Eu sabia que deveria ser nosso, mas todas as vozes diziam, isso nunca vai acontecer. É grande demais, Gabriel Barreto. Você não merece isso. Quem você pensa que é para sequer pedir por isso? Em vez de acreditar nessas mentiras, fiz exatamente o que estou pedindo que você faça. Fui até Deus como se fosse meu aniversário. Eu disse, Deus, eu sei que isso está muito além. Normalmente eu nunca pediria algo assim, mas eu creio que o Senhor colocou isso no nosso caminho. Isso faz parte do meu destino. Então, Deus, estou te pedindo, abra um caminho, mesmo que eu não consiga enxergar E o mais interessante, todas as vezes em que pedi algo grandioso, nunca senti Deus dizendo, Gabriel Barreto, você tem muita audácia, hein? O que está fazendo pedindo uma coisa dessas? Pelo contrário, aqui no meu coração, eu sentia Deus sussurrando, Gabriel Barreto, eu amo o fato de que você ousa pedir grande. Eu amo o fato de que você acredita que eu posso fazer o impossível. E claro, nem tudo que pedi a Deus se realizou ainda, mas a questão é, se você for até Ele com a fé de uma criança, acreditando que é o seu aniversário, pedindo coisas que normalmente não ousaria pedir, haverá momentos em que você verá Deus se manifestar em sua vida de maneiras maiores do que jamais imaginou. Foi exatamente isso que Salomão fez. Em Salmo 72, ele fez uma oração que à primeira vista parecia egoísta. Ele pediu a Deus para torná-lo famoso, que sua fama se espalhasse por toda a terra, que a riqueza e a honra de outras nações fossem trazidas a ele, que reis e rainhas se curvassem diante dele. Você pensaria que Deus diria, Salomão, o que há de errado com você? Eu não vou te tornar famoso, nem te dar essa honra, riqueza, influência. Você precisa aprender humildade. Mas Deus não o repreendeu. Deus não disse que ele era egoísta ou ganancioso. Deus fez exatamente o que Salomão pediu. Ele se tornou uma das pessoas mais famosas do seu tempo. A rainha de Sabá veio, se curvou diante dele e trouxe ouro e prata. Aqui está a chave. O motivo pelo qual Deus respondeu aquela oração ousada é porque Salomão continuou dizendo, Deus, se o Senhor tornar meu nome famoso, se me der influência e riqueza, então usarei tudo isso para ajudar as viúvas, cuidar dos órfãos, trazer justiça aos oprimidos, dar voz àqueles que não têm voz. Ele pediu grande, não para parecer impressionante, dirigir a carruagem mais luxuosa ou viver no maior palácio. Ele pediu para poder levantar os caídos, restaurar os quebrantados,
ajudar os que sofrem e avançar o reino de Deus. Deus não tem problema algum em te dar influência, honra, riqueza ou até mesmo fama, desde que o seu sonho esteja de alguma forma ligado a ajudar os outros, a tornar este mundo um lugar melhor. E Deus está levantando uma nova geração de Salomões, pessoas com ousadia para dizer: Deus, faz meu nome conhecido na minha área, que meus dons e talentos se destaquem, que o meu trabalho seja tão excelente, tão inspirador, que as pessoas ao meu redor saibam quem eu sou, não para a minha glória, mas para que eu possa usar essa influência para expandir o teu reino. Seja qual for a sua área: medicina, vendas, construção, contabilidade, ensino, eu te desafio a orar. Deus, faz com que eu seja famoso na minha área. Deixa a tua luz brilhar em mim. Dá-me influência. Se você é arquiteto, ore. Deus me dá ideias, criatividade, projetos que se destaquem. E então use sua influência para projetar o lar dos meninos, o orfanato. Se você é mecânico, diga: Deus me faz famoso, que eu seja tão habilidoso, tenha tanta expertise, que as pessoas venham até mim para aprender como se faz. Então use sua influência para consertar o carro da mãe solteira, para ser mentor de outros jovens, ensinando-os a fazer o mesmo. Se você atua na área médica, ore: Deus me faz famoso, que eu desenvolva procedimentos que beneficiem a humanidade. E depois use essa influência para ajudar quem não pode pagar. Não há limites para o que Deus pode fazer por você, se você usar o que Ele te deu para abençoar os outros. Uma vez eu estava jogando basquete com alguns amigos e tive que sair mais cedo para ir a uma consulta médica. Um colega de time que trabalha na área da saúde me perguntou com quem eu ia me consultar. Eu disse: com o Dr. Price, um amigo meu. Ele levantou os olhos e perguntou: o Dr. Price? Eu respondi: não, só o Dr. Price. Conheço ele há 30 anos. Ele perguntou: é o Dr. Price de doenças infecciosas? Eu disse: sim, é ele mesmo. E ele disse: cara, ele é o melhor. É famoso. Gente do mundo inteiro vai consultá-lo. Eu pensei: rapaz, acho que devia começar a tratá-lo melhor. Mas sabe o que o Dr. Price faz com sua fama, sua riqueza e sua influência? Ele usa tudo isso para ajudar pessoas carentes em países do terceiro mundo. Toda vez que você vê, ele e a família estão voltando da África. A organização que ele fundou já doou mais de $1 bilhão em suprimentos médicos. Eles vacinaram milhões de crianças. Alguns anos atrás, a Tom's Shoes doou para ele 1 milhão de pares de sapatos infantis. O Dr. Price nunca sonhou que estaria onde está hoje. Deus o tornou famoso, não famoso tipo TMZ, mas famoso na sua área. Eu me pergunto o que aconteceria se você tivesse a ousadia de orar: Deus, torna-me famoso. Faz com que eu me destaque para que eu possa fazer uma grande diferença neste mundo. Há um jovem que frequenta a nossa igreja chamado Troy. Ele vem de uma família com apenas um dos pais. E sua mãe sempre trouxe ele e seu irmão à igreja desde pequenos. Desde menino, ele sempre teve o sonho de ir para a faculdade. Naturalmente, não parecia que essa mãe solteira teria condições de bancar isso. Todos os fatores estavam contra eles. Mas através da oração,
trabalho árduo, favor de Deus e boas notas. Tanto ele quanto o irmão conseguiram bolsas de estudo. Troy recebeu uma para a Universidade de Georgetown, não apenas para a graduação, mas também para o mestrado e o doutorado. Ele está estudando ciência política. Seu objetivo é, um dia, se tornar secretário de Estado dos Estados Unidos. Como Salomão, ele está orando: Deus, dá-me influência, dá-me notoriedade para que eu possa tornar o mundo um lugar melhor. Um tempo atrás, eu estava dirigindo pela rodovia e vi um outdoor do colégio comunitário. Era uma foto do Troy, com a legenda: Conheça Troy, nosso futuro secretário de Estado. Amigos, Deus pode fazer acontecer o que você jamais conseguiria por conta própria. Ele vai te tornar conhecido para que você use sua influência não só para alcançar seus objetivos, mas para ajudar outras pessoas ao longo do caminho. Agora, faça a sua parte. Chega de orações doentes. Chega de orações fracas. Livre-se dessa mentalidade de escravo. Vá até Deus como se hoje fosse o seu aniversário. Peça a Ele pelos seus sonhos, como Jabez ouse dizer: Deus abençoa-me ricamente. Se você fizer isso, eu creio e declaro que, como Salomão, Deus vai te dar mais influência, mais recursos, mais reconhecimento. Você vai realizar seus sonhos, vai mais alto do que jamais imaginou e se tornará tudo o que Deus te criou para ser. Em nome de Jesus. Gabriel Barreto.